Bom, vamos lá então. Deixa eu apresentar aqui a minha convidada hoje, que é a Adriana Carneiro, é doutora em ciências, né, pelo Instituto de Psiquiatria da USP. Ela é especialista em psicometria, apesar de não existir essa especialidade, né, formalmente, mas é uma grande psicometrista. Trabalha com terapia cognitivo-comportamental também, é pesquisadora, né? E ela vai conversar comigo aqui hoje sobre pandemia e saúde emocional. Pandemia e saúde emocional, né? Então, a convidada de hoje aqui nessa live. E, gente, já pode ir mandando as perguntas, que é a Adriana que vai coordenar isso para mim. Vai lá, Adri. Eu vou começar aqui a nossa conversa, né, acompanhando um pouquinho o que vocês forem trazendo de perguntas, de dúvidas. E aí, Fernando, talvez seja interessante a gente começar a live e esse momento que a gente escolheu explicando, né, para as pessoas, porque nós estamos bem no buraco, né, do problema, porque nós estamos aqui no olho do furacão, digamos assim, porque nós estamos entrando no terceiro mês, né, de quarentena praticamente aqui, pelo menos no estado de São Paulo, e a gente ainda tem prováveis alguns meses ainda até a primavera aí, em que nós teremos que continuar nos adaptando todos os dias aqui. E talvez seja interessante a gente pensar um pouquinho, até para ouvir um pouquinho de você, o que você está percebendo aí, sobre alguns estressores, né, que a gente tem ao longo da pandemia. Então, durante esses meses, nós já observamos várias coisas que aconteceram, né, seja as pessoas tendo que readaptar uma rotina, tendo que lutar por uma previsibilidade em que isso é essencial para o nosso cérebro, né, para o nosso sistema. Então, quanto mais a gente tiver uma previsibilidade, mais ele consegue pensar, se organizar, a gente consegue raciocinar. E aí, nisso tudo, essa previsibilidade fez a gente ter que crescer, como diriam lá, 50 anos em 5, né, tendo que correr atrás de tecnologias, correr atrás de iniciativas que a gente não tinha planejado, né? Talvez todos esses crescimentos que a gente teve que ter nesses 3 meses, a gente teria em 3 anos. Então, eu queria até ouvir um pouquinho de você, Fernandes, né? Quais são os fatores estressores que você vê que ainda vão acompanhar a gente ao longo dessa pandemia? Bom, os mais simples e mais óbvios também são os mais importantes, né? O primeiro é o próprio medo da infecção, né? E o medo da infecção, obviamente, ele está relacionado ao modo com que as informações chegam para a gente, de uma certa forma, né? Teve um artigo até que criou um neologismo bastante interessante, que é a infodemia. Principalmente no começo quando a epidemia chegou no Brasil, era comum eu ver de amigos e colegas falando, Fernando, por favor, eu estou ouvindo aquela informação, putz, tem como você sintetizar isso para mim? Tem como você porque está tudo muito confuso e deixa a gente muito ansioso, né? Então, o que você falou, lidar com a falta de previsibilidade, e sobretudo com informações conflitantes que estavam chegando para a gente, né? Outra coisa que acontecia com relação à informação, mesmo informações verdadeiras, muitas vezes geravam bastante ansiedade, porque elas eram mal interpretadas, simplesmente porque as pessoas não tinham o arcabouço para interpretar bem uma informação. Então, por exemplo, a informação de que a maior parte da população vai ter que ter contato com o vírus até que a epidemia cesse, né, arrefeça. Aí, pessoal, como assim a maior parte da população vai ter que ter contato com o vírus? Mas isso é um conceito básico em epidemiologia, né? Não tendo uma vacina, a única imunização é natural, que é o contato com o vírus. Então, até que se forme a imunidade de barreira, uma grande porção da população vai ter que ter esse contato com o vírus. Eu cheguei a ver repórteres eu vi um repórter, um na Cultura, perguntando para o meu ex-professor Paulo Saldiva, o saudoso Paulo Saldiva, e um repórter numa coletiva de imprensa do governo do estado. Ele está com a voz embargada, perguntando, meu Deus, mas como que é isso? Que a maior parte da população vai ter que ter contato com o vírus, né? Se ele tivesse um conhecimento prévio, analisasse melhor a informação, talvez ele não ficasse tão ansioso. Então, acho que o primeiro fator estressor é lidar com a quantidade de informação, as informações conflitantes, e isso é uma grande fonte de ansiedade. O segundo grande fator estressor é a própria mudança na rotina. A simples mudança na rotina já é um fator estressor bastante importante. Pessoas que carregam
condição psiquiátrica ou pessoas que têm uma fragilidade para desenvolver alguma condição psiquiátrica, quando a rotina muda, pode ser fator aí de deflagração de sintomas, né? Quer um exemplo? Assim, ó, por exemplo, pessoas que têm transtorno bipolar. Pessoas que têm transtorno bipolar, a mudança na rotina pode deflagrar novos episódios, né? Um exemplo de que eu falei que a pessoa tem uma fragilidade, por exemplo, um senhorzinho ou uma senhorazinha idoso, um idoso ou uma idosa, muitas vezes está levando a vida muito bem, obrigado, com a fragilidade dele, mas está indo. Muda a rotina, por exemplo, pode apresentar alterações de comportamento, agressividade, até sintomas psicóticos, ou assim, uma demência que estava incipiente, ela pode se evidenciar num caso como esse. Então, a mudança da rotina. Então, associa-se aí o medo, a imprevisibilidade que você falou, que ela é muito importante para o nosso psiquismo normal, né? Soma-se aí toda a mudança de rotina. Outra coisa importantíssima, né, que está em risco, em xeque na pandemia, que é o fortalecimento e a manutenção dos nossos vínculos. Não tem coisa mais importante, eu acho, que para a nossa saúde geral e saúde psíquica, que o fortalecimento e a manutenção dos bons vínculos na nossa vida. E isso tudo se degradou também, né? Por Sim. exemplo, pessoas de mais idade que são acostumadas a ter um contato físico, né? Não são tão acostumadas ao contato virtual, né? De repente isso se perdeu. Muitas pessoas de mais idade não estão podendo ver os filhos e os netos, né? Então, o que é um cuidado do ponto de vista da infecção, né? Da epidemia, uma negligência inadvertida do ponto de vista psicológico, né? A gente não pode ter contato com eles. Existe um ponto interessante, dois fatores, né, que você trouxe que eu acho que vale a pena a gente ressaltar, que em relação a essa diferença de padrão de pessoas, né, de idosos, por exemplo, para jovens. Então, existem até para quem está acompanhando a gente, algumas pesquisas que estão sendo feitas atualmente, principalmente com as pessoas, né, com chineses que já passaram pela fase mais intensa, e algumas pesquisas na Itália, que mostraram que os padrões mudam de resposta, né, adaptativa. Então, os idosos chegam a ter mais sintomas típicos de depressão e os adolescentes sintomas mais típicos de TAG, porque eles passam mais tempo em acesso a essas notícias todas que você trouxe. O que é TAG, que eu não sei, Adriana? Muita gente aí não sabe. Desculpa, gente, transtorno de ansiedade generalizada. Então, eles passam mais tempo realmente consumindo essa mídia toda que você bem trouxe, né, como um fator de risco, e aí isso faz com que eles comecem a ficar perdidos dentro ao número de informações que eles estão acompanhando. Então, isso é uma parte bem interessante mesmo, né? A falta de padronização, né? Sobre aonde que eu olho, como eu olho essas notícias, como que eu dou conta, né, de administrar todas essas questões. E uma questão que vale a pena também, né, a gente entender que nós estamos tentando ter reações normais frente a uma condição anormal. Queria até ouvir um pouquinho sobre você falando sobre isso, porque as pessoas acham que elas vão desenvolver alguma coisa, né? Então eu vou desenvolver depressão na pandemia, eu vou desenvolver transtorno de ansiedade na pandemia, e eu queria ouvir um pouquinho, né, você explicando para as pessoas um pouquinho sobre isso, até porque existem outras coisas que fazem a gente pensar sobre essas reações todas na pandemia. Os dados colhidos até agora, gente, eles não são de muita qualidade do ponto de vista científico, por alguns motivos. Primeiro, os dados são colhidos todos à distância, né? Não são usadas escalas padronizadas, diagnósticas, mas assim, já se percebeu, né, aumento da quantidade de sintomas depressivos. Já teve estudo que mostrou 22% das pessoas apresentando sintomas depressivos. Já teve estudo que mostrou até 48% das pessoas apresentando sintomas depressivos, dependendo do instrumento que se usa, né? Quanto à ansiedade, 18% das pessoas apresentando sintomas ansiosos, né? Então, são números muito grandes. Outro sintoma, assim, muito reproduzido durante a pandemia é a insônia, né? Então, aumentaram sintomas depressivos, aumentaram sintomas ansiosos e aumentou a insônia. Enfraquecimento de vínculos, isso aí já aconteceu, né? Isso aí já está registrado, o colega até escreveu que houve aumento do número de divórcios, né?
tudo isso, gente, pega tudo isso somado a enfraquecimento de vínculos, né, um caldeirão de bruxa para o desenvolvimento de transtornos psiquiátricos e para o aumento do risco de suicídio também, né? Essa é o que eu chamo assim de uma segunda onda da pandemia, mas que na verdade a maré dessa onda já está subindo há muito tempo, né? Todos os esforços, e é bem justificável isso, todos os esforços foram para controlar, por um lado, a epidemia, e, em segundo lugar, para tratar os doentes, né? Mas esses sintomas psiquiátricos, eles estão aumentando e são uma verdadeira bomba relógio, né? Eu digo assim, que eu não estou na linha de frente do Covid na primeira onda, mas na segunda onda certamente eu estarei, porque o aumento da incidência e prevalência de sintomas, sofrimento emocional, sintomas psiquiátricos e transtornos psiquiátricos vai aumentar bastante, sem dúvida. Sim, pelo menos um terço da população, né, esperado que tem aí, que vai sofrer alguma coisa. Então a segunda onda Porque vai vir pra gente, né? ela já está lá, né? Ela só está abafada, só não estão se atentando para isso, né? Mas vai vir com certeza, né? E vale a pena, talvez, essa questão, né, do comentários do divórcios também, a gente fazer esse ponto que a gente divide, que assim, nem tudo é consequência da quarentena também, né? Às vezes denuncia algumas questões, porque essa parte aí, né, uma pessoa trouxe aqui, né, como que é a questão de nós ficarmos sempre no mesmo lugar, né, tendo que se relacionar com as pessoas, ao mesmo, né, as mesmas pessoas por longo tempo. Então, isso é muito complicado. E aí, uma pessoa que trouxe a questão do encarceramento, talvez isso seja uma outra questão que a gente tenha bastante tempo para falar, que tem até uma literatura muito interessante, quem não viu, que foi o Diário da Anne Frank, por exemplo, né, que ela ficou durante muito tempo ali na Segunda Guerra, no mesmo lugar, tendo que. E aí, para ela e a família dela sobreviverem bem, eles criaram uma rotina, que é exatamente isso que a gente acabou, que você citou, né, que a gente estava falando no começo, para eles viverem bem. Então, não é que a gente vai ter uma qualidade de vida, mas é que a gente tem que desenvolver mecanismos para poder superar algumas dificuldades que a gente vai ter. Então, existe essa diferença, né? Nós temos aí estatísticas muito grandes já que falam sobre os transtornos mentais no mundo, a depressão, que neste ano seria a doença mental, né, de maior incidência e prevalência, já independente da pandemia. Então, tem muitas coisas que só se ressaltam mais aos olhos com tudo isso que está acontecendo. E tem uma pessoa aqui que está perguntando sobre a questão do uso, algumas pessoas aqui que eu estou vendo sobre a questão da medicação, né? Porque está sendo uma questão em voga, né? Como lidar, né? As pessoas estão tendo crise de ansiedade, sintomas de depressão, se trata como um diagnóstico por conta da pandemia, como lidar com isso? Olha, esse dado que eu passei para vocês, né, pesquisadores encontrando aí de 22 a 48% de pessoas com sintomas depressivos durante a pandemia, né? Isso são sintomas depressivos. Grande parte desse pessoal deve ter entrado em depressão de fato? Sim, grande parte deve ter entrado. Não se sabe ainda. Por quê? Porque os dados são colhidos pela internet e à distância. Mas existem algumas populações de risco que precisam de muita atenção. Se você já teve depressão em algum momento ao longo da vida, ou se você sofre de depressão crônica, por exemplo, teve um estudo em inglês com jovens de até 25 anos, perguntou que já tinha alguma condição psiquiátrica pré-existente. 83% notaram piora da condição, né? Então, esse é um dado importante. Quem já tem uma condição psiquiátrica tem uma fragilidade grande e a piora é quase certa. 83% das pessoas tiveram uma piora. Mas também há o que? A eclosão de novos casos em pessoas que têm a vulnerabilidade. Então, as duas coisas acontecem. E 26% dessas pessoas que já tinham uma condição pré-existente não tiveram acesso ao serviço de saúde. Esse é um outro problema complicador, né? Como eu disse, todo esforço em saúde pública agora está para conter a epidemia e para tratar os doentes, né, do Covid. Mas os transtornos psiquiátricos, eles estão aumentando. Aliás, isso não é exclusividade da psiquiatria, né? Pessoas estão morrendo mais de Sim. infarto, né? Pessoas doentes com câncer não estão encontrando muitos o acesso ao serviço e os doentes psiquiátricos também não estão encontrando. Quem já tem um tratamento pré-determinado, por favor, precisa manter. Eu fiz uma live na Associação Brasileira de Transtornos Afetivos no sábado e surgiu essa pergunta.
todo esforço possível para manter o tratamento. E se você está desenvolvendo sintomas depressivos, o grau de sofrimento é muito intenso, a ansiedade é muito intensa, a ansiedade está levando a sintomas físicos, a insônia, procure tratamento. Se você está sentindo sintomas de depressão, sintomas de ansiedade, né? Não deixe de procurar o tratamento. Tem uma pergunta aí sobre os depressivos. O que fazer nessa pandemia? Olha, a gente já citou aqui algumas vezes, procure manter a rotina no melhor possível, né? Eu acho que não é uma época de buscar ficar muito produtivo. Eu tenho visto muito, né? Até com boa intenção, muitas lives falando mantenha-se produtivo, fazendo ginástica, etc. Mantenha a mente ativa e meditação, tal. As opções são muitas até, né? Até Mas o que eu demais. digo é mantenha a rotina, horário de acordar, horário de dormir, horário das grandes refeições, mantenha um cronograma ao longo do dia, não precisa ser algo muito rígido, mas algo que mantenha um pouco a tua rotina próxima do normal. Então, um horário para fazer alguma atividade mais produtiva, seja qual for, cuidar da casa, uma leitura, um trabalho de fato, mantenha um momento para o lazer, um momento para fazer o seu lanche, o café da tarde, isso ajuda até você não ir toda hora, né? Tá entediado, vai para a geladeira, vai para o armário, etc. Acaba comendo mais do que deveria, né? Então, tentar manter a rotina um pouco próxima do normal, sem estresse, né? Sem muita autocobrança, isso pode ajudar. Um momento para alguma atividade física, para se mexer um pouco da maneira que é possível. Um momento para tomar um pouco de sol, se isso é possível também, né? Eu acho que são orientações gerais, mas que valem para o paciente em depressão, né? Sim. Outra, identificou algum gatilho que está te desencadeando sintomas depressivos ou ansiedade? Identifica esse gatilho e procura evitar, né? Muita notícia está me deixando ansioso. Pô, separa um momento do dia para se atualizar nas notícias. Elege uma pessoa de confiança para discutir a notícia, até para te acalmar, né? São orientações gerais, gente. A gente está diante de uma situação que o Durkheim foi o primeiro cara que fez um estudo estatístico a respeito do suicídio, né? E tinha uma situação que ele chamava de situação de anomia, na qual a gente não tem mais previsibilidade, na qual a gente não perdeu um pouco as referências sociais, a gente não sabe quando pode sair na rua, quando pode voltar a trabalhar, quando pode rever os amigos, né? Diante de uma situação de imprevisibilidade dessa, o Durkheim associou isso até mesmo ao aumento do risco de suicídio. Então, diante de tanta imprevisibilidade, vamos tentar manter um pouco da nossa rotina, um pouco dos vínculos que nos mantém ligados à vida normal que a gente tinha antes da pandemia. Fernando, eu estou vendo aqui algumas questões, né? Algumas pessoas estão perguntando um pouquinho sobre os índices de suicídio, né? Se você pudesse comentar um pouquinho, até ontem teve uma notícia aqui, né, que falando um pouquinho sobre os índices de suicídio, que algumas pessoas estão chamando mais o SAMU por essas emergências. Se você pudesse comentar um pouquinho dessa questão. Saiu uma matéria do UOL que eu vi, né, falando sobre isso, inclusive. Sim. Já houve documentação disso na Itália entre idosos, e assim, é algo previsível diante da situação. A gente vive o que eu acabei de falar, né, que o Durkheim chamava de uma situação de anomia, né? A gente perdeu as referências sociais, os vínculos, a nossa rotina, a gente não sabe quando vai poder sair de casa direito, quando vai poder trabalhar, quando vai poder rever as pessoas. Toda essa situação de anomia que a gente perde as referências sociais que a gente tinha é uma situação de risco. Soma-se aí o aumento dos sintomas depressivos, sintomas ansiosos, aumento do consumo de álcool, uma coisa que a gente não citou aqui, álcool e outras drogas, e deterioração dos vínculos. Tudo isso é um verdadeiro caldeirão de bruxa para aumento do risco de suicídio, né? Temos que estar atentos a isso, em nós mesmos, nas pessoas ao nosso redor e nos nossos amigos. Sim. Sobretudo as pessoas mais isoladas, gente, fazer um contato do jeito que for possível, né? Faz uma ligação de vídeo para ver o rosto da pessoa, mostra que você está preocupado, mostra que você quer ter um contato, está interessado na pessoa, né? Então vamos tomar cuidado com isso, que realmente entre adolescentes e adultos jovens, isso já vem aumentando nos últimos anos de uma maneira muito preocupante. Agora, sobretudo nessa situação, a gente tem um fator a mais para se preocupar. Muito boa a pergunta, muito boa a lembrança.
Colocaram aqui uma questão para eu poder falar um pouquinho, né? Que eu falei que a gente está tentando buscar um pouquinho de normalidade frente a essa situação anormal, né? E pediram para falar um pouquinho mais. Eu acredito que essa condição anormal é a pandemia, né? Que nós não estamos preparados, né? Não é uma coisa que a gente é preparado para estar assim. E me vem a impressão que, né, me vem muito a questão no começo de março, em que nós estávamos ali parando de trabalhar presencialmente para começar a trabalhar nesse mundo remoto sem um prazo, né, de volta. E isso me vem até assim essa questão, né, de como você pode comentar essas questões um pouquinho a mais, Fernandes, sobre como essa anormalidade aí, né, sobre essas condições que não são esperadas podem mexer com a gente, como podem ser estressoras, os fatores estressores que isso pode levar, enfim, se puder comentar um pouquinho sobre isso para a pessoa que Tá. perguntou. Com relação à ansiedade, né? Identificar os gatilhos é a primeira coisa. Acho que assim, sempre que você sente uma ansiedade, tem algum pensamento ligado a essa ansiedade. De onde vem? Qual é o pensamento que está dando suporte para essa ansiedade? E em seguida, questionar esse pensamento, né? Agora, há alguns tipos de comportamento que pode ser evitado para a gente minimizar a ansiedade. Um deles, a gente está diante de uma situação imprevisível. Diante de uma situação imprevisível, a gente tem que pegar o que está ao nosso controle e segurar nisso. O que está no nosso controle? Não está no nosso controle, por exemplo, o fim da quarentena. Não está no nosso controle quando vai chegar o número de casos, o pico do número de casos. Não está no nosso controle quando vai chegar uma vacina. Não está no nosso controle quando vai chegar um tratamento eficaz. Não está no nosso controle se as UTIs vão dar suporte para todo mundo. Então, se preocupar com tudo isso, assim, é um tanto quanto, até um certo ponto de vista, é inútil. Nós temos que estar informados, mas a gente se preocupar com isso não vai mudar essas realidades que não dependem da gente. Então a gente tem que se apegar ao que depende da gente. O que depende da gente? Tomar as medidas de higiene, por exemplo, necessárias, não se expor de maneira desnecessária, proteger os nossos idosos, as pessoas que têm alguma vulnerabilidade, né, o grupo de risco. O que mais que está ao alcance da gente? Né? Disseminar boa informação, receber boa informação, selecionar a informação que a gente recebe, manter os vínculos da maneira que é possível. Então, tem muita coisa que está ao nosso controle. Né? Sempre tem algo ao nosso controle. Nessas horas, eu lembro de um cara chamado Viktor Frankl, né? O fundador da logoterapia, que foi um psicólogo e psiquiatra que passou os horrores dos campos de concentração nazistas. E ele dizia que duas coisas não poderiam tirar nunca dele, mesmo no campo de concentração, mesmo numa condição daquela. Ele dizia que a liberdade de pensar e a vontade de reencontrar os seus familiares, isso nunca podia ser tirado dele. E ele se alimentava a partir disso. Então, se um cara num campo de concentração, ele encontrava coisas que estavam no controle dele, se apegava nessas coisas, o cara que não sabia o que ia acontecer com ele no dia seguinte, ele não controlava os próprios horários, não controlava a própria roupa, não controlava o frio, não controlava o trabalho, e não controlava até o humor de um guarda que poderia matá-lo a qualquer instante, se achasse que ele estava fazendo algo errado, né? Se esse cara, se esse cara conseguia encontrar algo que estava sob controle dele, a gente também consegue. Isso pode ajudar a saciar, né? A amenizar a nossa ansiedade. Mas a situação é bastante ansiogênica, né? A Adriana pode falar um pouco agora sobre isso, sobre essa imprevisibilidade. É uma coisa que o ser humano é difícil de lidar, né? Sim, sim, até por uma questão da nossa parte, né? Nós somos seres biologicamente determinados. Então, essa questão de previsibilidade é algo que a gente precisa para a gente começar a ter pelo menos um pouco de organização mental. Né? Então, quanto menos organizados, né, menos previsibilidade a gente tem, mais instável a gente fica, porque a gente não consegue saber o que vai vir depois. Né? Então, imagine, eu até estava falando em uma outra live que a gente fez até sobre isso, que foi, imagine se você acordasse todos os dias num lugar diferente, você tivesse que se reestruturar, né, em ter que ver onde você está, qual língua as pessoas falam, qual a temperatura daquele local, então isso é muito ruim. E aí, infelizmente, nesse momento todo de pandemia que a gente está lidando com isso, a gente está tendo que fazer estratégias a curto prazo. Que aí até tem uma pergunta aqui que eu consegui pegar, que eles perguntaram, né, quais são as estratégias que a gente pode fazer, e talvez seja isso, né, a gente começar fazendo estratégias primeiro a curto prazo, que eu posso fazer por essa semana, ou para a próxima semana, mas até a gente conseguir se organizar um pouco melhor,
ter um mínimo de previsibilidade, a gente evitar fazer grandes planos, né, para longo prazo, que é isso que a gente acabou vendo, né? A gente perdeu um pouco aquela questão, né, nossa, que a gente tinha de fazer coisas para longo prazo. Pelo menos eu, por exemplo, mesmo vi que eu tinha o meu plano de férias, né, que que eu não vou cumprir. E aí algumas pessoas tinham formaturas, tinham festas de aniversário, tinham coisas programadas, né, para vários tempos, meio do ano, mais do que isso, e a gente acaba tendo que se reconstruir. Né? Então a gente vai ter que ressignificar algumas coisas que estão acontecendo. Claro que o momento da pandemia também pode servir para a gente parar e pensar um pouquinho sobre como que a gente está se organizando e talvez até melhorar um pouco isso. Né? Então eu vejo algumas pessoas que agora a tensão está sendo assim, eu vou voltar, né? Agora que ela já tem a previsibilidade, é assim, a pandemia vai mudar, né, a forma. Então agora nós estamos retornando para o trabalho externo. Como eu vou fazer isso? Então agora eu estou vendo o contrário, agora que a previsibilidade de estar em casa já está mais fácil, o voltar vai ser difícil. Isso é algo que a gente vai ter que se preparar também, né? Claro que a gente somos pessoas, seres humanos, nós somos flexíveis, a gente consegue se adaptar perante diversas situações, mas a gente vai ter que ter sempre o essencial, né? Que é ter essa questão do mínimo de previsibilidade ou criar uma mínima previsibilidade, lembrar do nosso senso de pertencimento, que é essa questão, né, que o Fernandes traz da importância do suporte social, das redes sociais. Então, se você tem alguém, um parente, alguém que você vê que é mais idoso, né, ligar ou ter algum contato que seja, não deixar de dar atenção para essa pessoa e lembrar do seu senso de pertencimento. Né, porque eu vejo que muitas vezes as pessoas agora acabaram ficando sem o grupo de amizades e agora estão tendo que reinventar esse grupo, né, fazendo grupos no Zoom, por exemplo, né, tomando cerveja, fazendo um churrasco à distância. Então, tudo isso são coisas que a gente vai ter que começar a pensar e repensar várias vezes para a gente se readaptar. E uma coisa importante também, né, além da ressignificação que a gente vai ter que fazer, é usar as estratégias, né? Conseguir entender o que para você funcionou, porque isso é uma coisa muito individual também. Então, muitas vezes, nessa questão da flexibilidade da rotina que o Fernandes colocou, eu ressalto também como muito importante. Então, às vezes, você não está disposto a acordar e, sei lá, fazer uma atividade física, né? Ver aquela live lá no sei lá, no Instagram ou, sei lá, no YouTube e se sente super motivado para fazer aquilo. Mas você pode ter um pouco de energia e motivação para fazer outra coisa que te faça bem. Então, essa flexibilidade é importante, né? Porque aí você vai tendo algumas pequenas adaptações na sua rotina, mas você não deixa de deixá-la previsível para você e para a sua saúde mental. Olha, o Saulo está perguntando aqui, ó, por exemplo, na opinião de vocês, como tratar e ajudar o outro nesse momento de nervosismo generalizado? Saulo, validando o sentimento em primeiro lugar, mostrando-se disponível. Isso já ajuda, isso é 90%. Validar o sentimento é assim, primeiro, ouve É, e invariavelmente vai vir aí invariavelmente pode vir aí um sentimento um tanto quanto exagerado, de ansiedade, de desespero. Valide isso. Valide, fala assim, olha, é difícil mesmo essa situação. Se a pessoa der essa possibilidade, trazer um contraponto, de modo que alivie. Mas só o fato de você ouvir, validar o sentimento, estar disponível para a pessoa desabafar, isso já ajuda muito e todo mundo pode fazer. Todo mundo pode fazer. Ouvir, validar o sentimento e se mostrar disponível, né? Isso aí o CVV faz bastante, né? Teve exato. a Lisa aqui, falou usar a CNV, acho que quis dizer CVV, né? Teve um colega aqui Eu que acho que falou é. sobre a questão econômica. Sobre a questão Ah, aqui para econômica, se é baixo, um né? fator de risco de suicídio. É. A questão econômica né? Desemprego é um fator de risco para suicídio, né? E, infelizmente, essa é uma onda que a gente vai ter que encarar também, né? Muitas pessoas vão estar em dificuldade financeira. Teve um colega aqui que falou assim, o pessoal em saúde pública já achou a solução, deu receita para um ano e dispensou a gente. Infelizmente, isso teve que ser feito em algum momento, mas assim, manter os pacientes com a medicação, pelo menos, já é alguma coisa, né? Não deixe de fazer uso da medicação. Não é o ideal era ter acesso ao serviço, né? Mas só manter a medicação já é bastante importante, né? A Simone aqui do Montessori Daycare. A Simone obrigado por acompanhar, viu, Simone?
Montessori Daycare. Segue ela também, ela tem um trabalho excepcional com educação de crianças com síndrome de Down. Ela é uma Fantástico. história maravilhosa. Ela teve um filhinho com síndrome de Down e depois de passar muitas decepções em algumas escolas, ela resolveu assumir o papel de alfabetizar o próprio filho e ela se profissionalizou nisso. É uma história bastante legal, né? E Simone, sabe, eu lendo sobre os grupos de maior risco de problemas emocionais ou psiquiátricos durante a pandemia, as crianças com necessidades especiais são um fator de risco. Criança é um fator de risco e crianças com necessidades especiais são um fator de risco a mais, porque são crianças que demandam, têm uma condição obviamente crônica e que demandam bastante do serviço de saúde, né? E a falta de acesso é prejudicial para ela. A Simone está lembrando isso, muito bem lembrado. Obrigado por estar aqui com a gente, Simone. E vale a pena colocar o contrário também, né? Que crianças são fatores protetivos. Como teve uma pesquisa até feita aqui, né, no nosso país, que foi publicada com mais de 1.400 pessoas, que foi visto que um fator protetivo são as crianças em casa. Então, às vezes as pessoas podem achar, né, que criança é um fator, né, porque criança, né, demanda muita atenção e tudo mais, e é um fator de risco. Na verdade, não. Na verdade, é um fator protetivo para a saúde mental. A criança é um grupo de risco para ter instabilidade, mas crianças são fatores de risco para a gente. Por mais trabalho que deem, Protetivo, é a coisa mais importante, mais querida, né? Foi a Lisa mesmo sim. que falou da situação econômica, gente. Isso aí é muito importante também, gente. Uma pergunta aqui, Fernando, traquejo social se recupera? Acho que quem tinha antes acaba recuperando, quem não tinha fica igual, viu, Marco? Acho que é isso. Ou Só treinando. tem uma oportunidade para recomeçar, né? Tem uma oportunidade para recomeçar. Exato. Ô, Fernando, gostaria de pedir um espacinho aqui para você comentar uma coisa que me falaram lá na frente. Peço até desculpas, né? Que eu fiquei de dar uma acompanhada aqui, mas em alguns momentos eu acabei me perdendo aqui para poder dar atenção em umas coisas e em outras aqui. Comentar um pouco sobre o uso de aumento de bebidas, de álcool, uso de drogas durante essa pandemia. Se você pudesse trazer algumas questões também, qualquer coisa para a gente complementar no final. Não, isso aí já está documentado, viu? Aumento do uso de álcool, aí vários são os motivos, né? Algumas pessoas para saciar a ansiedade, aliviar a angústia, que o álcool de fato alivia a ansiedade, então as pessoas usam de uma maneira errônea para aliviar a ansiedade, esse é um dos pontos. A ociosidade leva ao aumento do consumo de álcool também, mas não só álcool, gente, outras drogas também houve aumento. Isso é preocupante, né? Porque tem dois pontos aí. O abuso das drogas, e aí entra o álcool também, já é um problema por si. Só que ele combinado ao aumento de sintomas ansiosos, angústia, desespero, perda de vínculos, ele entra como uma pitadinha a mais aí do risco, né, de eclosão de transtornos psiquiátricos e do aumento do risco de suicídio. O abuso de drogas isoladamente e, sobretudo, associado a sintomas depressivos, aumenta demais o risco de suicídio, né? Isso já está bem documentado, gente. Pelo menos álcool já está muito bem documentado, né? Então, toma cuidado. Se você gosta, nada contra quem gosta aí de beber moderadamente o álcool, né? Mas separa. Como que era na sua rotina normal? Tinha um dia da semana que você tomava uma dose, ou quando chegava do trabalho, sei lá, tomava uma meia dose, ou abria uma latinha. Tenta manter no máximo aí o teu consumo que era usual. Ah, mas, doutor, eu gostava de tomar um vinho com a minha esposa, no sábado a gente tomava um pouquinho a mais. Poxa, legal, continua assim. É até uma coisa que você pode manter como rotina aí para vincular a vida que vocês têm agora à vida que vocês tinham antes disso tudo, né? Então, muita atenção a isso. Bacana. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Eu não sei se chegou alguma em específica aí para você. Vamos ver. Olha, tem uma pessoa aqui, falam tanto para eu procurar o que eu gosto de fazer, eu ainda não consigo. Continua procurando algo que te alivie, né, dos estressores. Isso aí vai de cada um. Cada um sabe aquela coisa, Sim. cada um sabe, né, Até o que para a pode gente dar poder prazer. estabelecer uma rotina, a gente precisa ter coisas, né, que são do nosso interesse e que para a gente poder equilibrar, né, a nossa intenção com o nosso interesse. Então não adianta também você procurar, sei lá, o que alguém fala na internet para você, porque vai ser difícil de se adaptar.
Ah, né? é, porque Então, se for isso, todo mundo ia estar fazendo yoga uma hora dessa. Que falaram de fazer yoga, gente? Yoga me estressa pra caramba. Eu procurava de outra coisa. A Cláudia falou que tá bom para vinicultor. Ó, estamos bebendo um vinho federal. Ela falou, cuidado com isso. Realmente o pessoal tá abusando um pouco de bebida alcoólica. Vamos tomar cuidado com isso, né? Vocês podem deixar a live gravada. Gente, ó, tem bastante material sobre Covid no meu canal do YouTube. Então, o meu canal do YouTube é Psiquiatra Fernando Fernandes. Tem bastante coisa gravada lá. Eu dei uma entrevista para a Jovem Pan que durou 1 hora. Está separado em 3 vídeos lá. Você pode pegar, tem outros vídeos que eu mesmo gravei. E essa live aqui eu vou salvar e também pretendo colocar no canal do YouTube. Então, ela vai estar salva lá, né? ô Fernandes, o que você acha da gente fechar com essa pergunta aqui da Nair, né? Pensando aqui no nosso tempo, que ela falou assim, ó. Após a pandemia, sairemos com a nossa sanidade mental normal? O que vocês acham? Olha, nossa, uma boa pergunta. Vamos fazer de tudo para isso, né? Vamos fazer de tudo para isso. Algum abalo nós vamos ter, mas é, quem não tem abalos na vida, né? Tá acontecendo uma coisa que talvez na nossa geração nunca aconteceu. Mas eu vi uma brincadeira, né? Fala assim, se a gente está reclamando, imagina quem nasceu em 1900, né? Sim, Teve Primeira Guerra, Peste Negra, Segunda Guerra, né? E se ele viveu bastante, teve a crise dos mísseis em Cuba, que o mundo esteve à beira de ter um colapso nuclear, né? Então, enfim, a humanidade passa por isso e a nossa geração está passando por isso. E cá entre nós, agora, a gente pode até, comparado com quem nasceu em 1900, até que a gente não está tão mal, né? Então, vem aí, isso aí vai sacolejar a gente, mas, assim, se um vento não derruba uma árvore, torna as raízes mais fortes. Então, eu acho que é assim que a gente tem que pensar. sim. Lembra do Viktor Frankl? Olha, se ele conseguiu se fortalecer. Aliás, o Viktor Frankl, depois que ele saiu do último campo de concentração, porque ele passou por todos, né? Depois que acabou a guerra, ele saiu do último campo de concentração. Olha, eu não tenho certeza absoluta, mas se eu não me engano, foi em 8 dias que ele escreveu a obra-prima dele, né? Que fica até uma recomendação para quem está seguindo a live, que é Em Busca de Sentido. Tá? Ótimo livro. É um ótimo livro, dá para ler numa tacada só nessa pandemia aqui, né? Então, se um cara desse passou por tudo isso e escreveu uma obra-prima em 8 dias, depois de ter perdido vários familiares, né? Quando ele saiu do campo de concentração, que ele teve certeza que ele havia perdido vários familiares. Então, acho que a gente consegue sim, Nair. Obrigado, viu? A Nair é do fã-clube lá do Star Trek. Obrigado, viu, Nair, pela Ah, que visita. legal. Vale a pena a gente falar do termo da resiliência, talvez, resumindo tudo isso também, né? Que é a nossa capacidade da gente ser flexível e da gente se adaptar, porque é exatamente isso também. Acho que só para finalizar aqui, que as pessoas, nós somos capazes de criar novas iniciativas, adaptar, né, coisas que a gente não tinha, e é por isso que estamos evoluindo. Né? Não sei para que lado que a gente está evoluindo, né? Acho que ao longo do tempo a gente vai saber o resultado de tudo isso, mas nós somos capazes sim de lidar com tudo isso, tanto que já estamos aí completando 3 meses, né, de quarentena, nos reinventando a todos os dias, tentando buscar estratégias para poder melhorar, para poder ser melhores para os outros ao nosso redor também, né? Que eu vi aqui algumas pessoas perguntando como eu posso ser melhor para o outro. Então, às vezes o fôlego que falta para a gente dá para o outro também. Né? E isso é o ser humano, né? A gente ter esse fôlego todo de estar bem para o outro também. Então, isso tudo mostra que a gente tem força para se reinventar e que a gente está se reinventando a cada dia. É difícil a gente prever como todos nós voltaremos da pandemia, mas eu sempre espero e tenho esperança que a gente consiga adaptar algumas coisas que a gente aprendeu aqui nesse tempo, né, de nível pessoal, eu estou dizendo, né, de superação pessoal que a gente teve, para a gente poder continuar os próximos dias por aí. Olha, Dri, é interessante essa coisa da adaptação. Eu estou gravando uma série de 4 aulas para uma editora sobre o impacto da pandemia na saúde mental, né? E eu encontrei, para preparar essa aula, eu encontrei um dos artigos, teve uma coisa interessante, que mostrava, fazia uma avaliação em 1 mês e 2 meses, numa população chinesa. Eu pensei comigo, nossa, em 2 meses deve estourar, né? As queixas, os sintomas, e percebi que não. Primeira coisa interessante, não estourou. Segunda, mudou muito o tipo de queixa. Então, a gente vai se adaptando. A capacidade de adaptar nossa é muito grande. Aliás, estou gravando essas aulas aqui no estúdiozinho que eu tenho em casa. Deixa eu mostrar para o pessoal. Ó, o chroma key ali. O chroma key está ali.
Tô gravando essas aulas. Ó, e a Cláudia aqui compartilha comigo. Ela falou que yoga estressa ela. Então faz uma coisa que você faz força, que você sua, que você cansa mais, tá bom, Cláudia? Acho que a gente está indo para o final, né, Dri? Quanto tempo tem? Bacana, demos 50 minutos aqui de live. Olha, a gente vai continuar essa discussão e a próxima live vai ser no Instagram da Adriana. Fala pro pessoal o teu Instagram, pro pessoal seguir, acompanhar a próxima live, Dri. Pessoal, vocês estão bem-vindos. Meu Instagram é psi.adriana_carneiro ou algo assim. Deixa eu ver aqui, é isso mesmo, psi.adriana_carneiro. Nós estamos organizando o nosso próximo encontro. A gente está escutando um pouquinho vocês aqui para a gente organizar, mas a gente vai falar um pouco mais sobre estratégias, né? Que a gente vai falar um pouquinho dessa resiliência. Acho que a gente terminou a nossa live hoje falando do tema da próxima, né? Então já fica aí a deixa para vocês que quiserem acompanhar, vocês serão bem-vindos. Os comentários, né, de vocês aqui foram muito enriquecedores para a gente, até os reforços, né, Fernando? Que eu vi que várias pessoas aqui, né, colegas e conhecidos aqui prestigiando a gente, então foi muito importante para a gente ter a presença de vocês aqui também. Obrigado. Ó, a Débora está perguntando sobre insônia. Na próxima, então, a gente vai falar de dicas, né, de adaptação. Segue lá a gente para a próxima, Débora. Gente, muito obrigado aí pela participação de vocês, pelas perguntas, as que não deu para ser respondido. Adriana, a gente já anota aí para na próxima Sim. A gente responder. Tá bom? Com certeza. E aí a live vai ficar gravada, que perguntaram, né? E aí, se vocês quiserem deixar algumas perguntas já também para a gente se organizar para a próxima, ali embaixo nos comentários, vocês são bem-vindos também. A gente agradece, porque a gente prepara um conteúdo que é de acordo com o que vocês querem ouvir também. Gente, muito obrigado. Então, para continuar seguindo, então é aqui nessa página do Instagram, né? Psiquiatra Fernando Fernandes. No Facebook, Psiquiatra Fernando Fernandes, e no YouTube também, Psiquiatra Fernando Fernandes. Não é nada criativo, mas é bem prático, né? Segue lá, Adriana, que a próxima live a gente vai fazer na página dela, tá bom, gente? Muito obrigado, ó. Um beijo para todo mundo que Obrigada, pessoal. participou. Obrigada, Fernando. Valeu. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.